Olá, bem-vindos ao programa Sementes de Vida e espero que este programa vá de encontro às suas necessidades e que o faça crescer no conhecimento de Deus e possa entrar em novas dimensões de fé. Hoje vou essencialmente falar sobre a fé. Vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus e precisamos de lhe agradar, não é? A fé agrada a Deus e sem essa fé não podemos agradar a Deus, porque é necessário que ao nos aproximarmos de Deus temos de crer que Ele existe e que Ele dá galardão aos que o buscam. Então nós vemos que como é importante a fé na vida do cristão. Estamos ou podemos entrar em maiores dimensões de fé através da confiança. Os israelitas confiavam em Deus. Vemos na palavra de Deus no Salmo 25 o salmista dizer que ele confiava em Deus. Diz que aquele que confia em Deus não será confundido. E ele confiava em Deus, por isso ele não seria confundido. Aquele que nele crer não será confundido. Vemos no Salmo 40 dizer o salmista: pus a minha confiança. Bem-aventurado o homem que põe a confiança no Senhor, Bem-aventurado o homem, ou feliz o homem que põe a confiança no Senhor. Vemos o Salmo 37 que diz: confia no Senhor e faz o bem e verdadeiramente serás alimentado. Nós vemos através das Escrituras como os salmistas, aqueles que falaram a palavra de Deus, falam de confiar em Deus. Portanto, vemos que os israelitas confiavam em Deus. A confiança é um elemento espiritual que nos dá, ou melhor, que nasce no coração e se baseia numa relação onde ambas as partes se conhecem intimamente. Portanto, é necessário alguém conhecer outro para depositar a confiança nele. Portanto, falando de Deus, falando do nosso relacionamento com Deus, necessitamos orar, louvar, adorar, meditar na palavra, declarar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra e permanecer neste relacionamento, nesta intimidade com Deus. À medida que nós mantemos este relacionamento através da oração, do louvor, da adoração, vamos conhecendo mais e mais a Deus e também somos mais e mais conhecidos dele. Portanto, a fé, pelo contrário, é a habilidade de Deus dada ao homem para transcender o âmbito natural e alcançar a eternidade. Portanto, há uma diferença entre a confiança e a fé. Vou repetir: a fé, pelo contrário, é a habilidade que Deus dá ao homem para transcender o âmbito natural e alcançar a eternidade. Se Deus quisesse que o homem vivesse apenas na dimensão natural, nunca lhe teria dado fé. Nós vemos em Romanos 12:3 que Deus nos dá uma medida de fé, que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Então diz que ninguém procura saber mais do que convém, porque Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Ou seja, todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que foram feitos filhos de Deus, que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo, são novas criaturas, foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, são filhos de Deus. Deus deu-lhes uma medida de fé. Portanto, todo cristão, todo crente, tem dentro de si uma medida de fé. Compete ou a da responsabilidade de cada um de nós, os filhos de Deus, os cristãos, os crentes, desenvolver essa fé. Agora, vamos ver a confiança e a fé, qual é a diferença? Elas são diferentes. Vamos ver o que é a confiança. A confiança representa o nosso caminhar com Deus, a maneira como como amamos, obedecemos e vivemos para Ele. Portanto, a confiança representa o nosso caminhar com Deus, a maneira como amamos, obedecemos e vivemos para Ele. Quando confiamos em Deus, descansamos seguros no seu caráter,
na sua fidelidade, na sua integridade. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, descansamos seguros no caráter de Deus. Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é íntegro e, portanto, quando conhecemos o seu caráter, podemos descansar nele, aprendemos a descansar nele. Se dizemos que temos uma relação ou um relacionamento com Deus, mas não confiamos nele, só nos estamos a enganar a nós mesmos, porque se eu digo que eu tenho relacionamento com Deus, que eu conheço a Deus, conheço o seu caráter, mas não descanso nele, não confio nele, estou apenas de alguma forma a enganar-me a mim mesmo. É por isso que há pessoas que dizem, eu tenho muita fé, eu tenho uma fé grande, no entanto, são débeis em confiar em Deus. Por exemplo, uma pessoa pode crer em Deus, pode crer que Deus pode fazer um milagre em sua vida, mas se esse milagre não se manifesta rapidamente, o abandonam. Isso indica que realmente não confiavam em Deus. Não tinham um fundamento, uma sustentabilidade para continuar a confiar e a crer e a ter uma fé viva e permanente em Deus, porque assim que apareceram os obstáculos, assim que apareceram as circunstâncias que não eram favoráveis ou alguma demora, rapidamente abandonam esse milagre, essa fé em quem estavam, de uma certa forma, estavam a colocar essa fé na palavra de Deus, estavam procurando crer nessa, ou melhor, diziam que queriam, que acreditavam nesse milagre, mas logo, assim que esse milagre não se manifestou tão rápido como esperavam, abandonaram essa fé. Nós vemos também Abraão, o pai da fé, que soube confiar em Deus e esperar que o que ele tinha prometido, ele o ia cumprir. E nós vemos que Deus o cumpriu. Mas também vemos a confiança e a fé de Abraão. Ele nunca desiste. Ele, independentemente de tudo o que está a acontecer à sua volta, de tudo o que está a acontecer ao seu redor, na sua própria vida, ele mantém a sua confiança em Deus. Vou ler Romanos capítulo 4 e versículo 17. E vemos aqui a fé de Abraão e também a sua confiança em Deus. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fosse. Abraão creu, acreditou, pôs a sua confiança em Deus, que aquilo que ele prometeu, ele era também fiel para o fazer, e que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus, já existem, na eternidade está feito. Portanto, Abraão acreditou e pôs essa confiança em Deus, e nós vamos continuar a ler e ver como Abraão creu, como Abraão agiu, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu contra a esperança, porque naturalmente, no âmbito natural, não haveria esperança, porque Sara já era avançada a idade e Abraão avançada a idade. Não era possível naturalmente, humanamente, naturalmente, no âmbito natural, eles terem um filho. Mas Deus o tinha prometido. E não importou quanto tempo ele teve que esperar, ele manteve essa confiança, ele manteve essa fé. Ele continuou a crer em esperança contra a esperança. Seria feito pai de muitas nações, conforme Deus lhe tinha dito. E no versículo 19 diz, e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Portanto, por isso, no versículo 17 diz que Deus vivifica os mortos. O ventre de Sara estava amortecido. No entanto, Abraão creu que Deus é aquele que dá vida ou vivifica o que já está morto. Ele pode fazer o mesmo na nossa vida. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Nós é que temos que crer nele e crer em sua palavra, que Ele verdadeiramente pode fazer isso em nossa vida, que Ele pode dar vida ao que está morto. Ele pode fazê-lo. Então somente nós temos que
confiar nele e crer nele de todo o nosso coração. E no versículo 20 diz: e não duvidou da promessa de Deus. Verdadeiramente a dúvida pode roubar um milagre, porque a dúvida divide-nos, divide a mente, porque quando a dúvida entra na mente, ela fica dividida, não sabe se crê, não crê. E então uma coisa importante que devemos aprender a fazer na nossa vida é porque a dúvida bate à porta, porque a dúvida faz-nos olhar para as circunstâncias e a dúvida vem para duvidar do que Deus disse ou do que Deus diz em sua palavra. Provavelmente pode ter acontecido também alguém, Deus, trazer uma palavra profética à nossa vida e o diabo vem e põe em dúvidas: mas será que isto vai mesmo suceder? E se permitirmos que essa dúvida se instale em nossa mente, outros pensamentos de dúvida virão para fortalecer aquele pensamento que já entrou. E isso será realmente será um obstáculo que realmente entrou em nossa vida, que nos vai impedir de receber o que Deus prometeu, ou através de uma palavra profética, ou através de uma palavra que nos foi dada diretamente pelo Espírito Santo, uma promessa que nos foi revelada. Se permitirmos a dúvida, é um caminho, já é meio caminho, como se chama dizer, andado, para perder o que Deus tem para a nossa vida. Então, quando a dúvida chega, o que nós temos que fazer é realmente não permitir que essa dúvida se instale em nossa vida e depois também, provavelmente, se ela se instala em nossa mente, ela vai instalar-se no nosso coração. Então nós não podemos permitir. E nós vemos aqui um segredo poderoso. Diz que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Portanto, se nós queremos realmente ser fortalecidos na fé e ficar fortes na fé, é dar glória a Deus, é louvá-lo por aquilo que Ele disse, por aquilo que Ele prometeu, e isso vai fortificar-nos, vai nos tornar fortes, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Esta era a sua confiança, esta era a sua fé. Se Deus prometeu, Ele também era poderoso para cumpri-lo, para fazê-lo. E isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, está escrito, que lhe foi isso tomado em conta. Portanto, nós vemos que Abraão confiou em Deus independentemente de todas as circunstâncias que estavam a suceder na sua vida. Talvez hoje, tu começares a ouvir neste programa, talvez tu necessites de aceder a uma nova dimensão de fé, porque por vezes há circunstâncias na nossa vida que a fé que possuímos não é suficiente para alcançar um milagre. É por isso que é tão importante nós, como filhos de Deus, como cristãos, mantermos um relacionamento contínuo com Deus, porque precisamos de ter uma fé viva e precisamos de aceder a dimensões de fé para circunstâncias ou para algo que nós estamos esperando em Deus e que essa fé que possuímos não chega para que essa promessa, para que o que nós necessitamos se venha a concretizar em nossa vida. Portanto, é através dessa comunhão, dessa confiança em Deus, desse elemento da confiança, que a nossa fé também é fortalecida. Como eu disse há pouco, a confiança representa o nosso caminhar, o nosso amor por Deus, nossa obediência e nosso viver para Ele. A prova que nós confiamos em Deus é que nós descansamos. Quando descansamos em Deus, isso é a prova que confiamos. Temos de aprender a confiar e a permanecer na fé. Confiar em Deus e a permanecer na fé e crer na palavra de Deus. É por isso que a oração é tão importante, porque quanto mais o conhecemos, mais fácil será ascender a novas dimensões de fé. Nós não podemos pensar que a fé, ou melhor, a fé não é um rasgo de heroísmo ou de uma coisa que apareceu aí. Não, a fé trabalha-se. A fé, para entrarmos em dimensões de fé, necessitamos
aprender a buscar a Deus e a confiar nele. Isso, quanto mais oramos, quanto mais confiamos, mais fácil será ascender a dimensões de fé que trarão o cumprimento das promessas de Deus que nos foram entregues ou que nós esperamos. Portanto, querido amigo, querido irmão que me está a ouvir, e irmã que me está ouvindo neste programa, quero dizer-lhe que a confiança em Deus vai trazer-nos também paz interior, vai nos trazer mais descanso e também podemos aceder com mais facilidade a dimensões de fé que necessitamos para a nossa vida. Todos nós precisamos de ascender a dimensões de fé à medida que vamos caminhando com Deus. Por isso a Bíblia diz de fé em fé, ou seja, não podemos permanecer Vejamos a vida de Davi. Davi sempre estava movendo-se em fé. Vemos que primeiro matou um leão, depois matou um urso, ou vice-versa, não sei se matou primeiro o urso que o leão, mas matou um urso, depois matou um leão e depois matou o gigante. Portanto, a fé dele ia sendo fortalecida à medida que ele ia confiando em Deus, ia dando passos de fé, a sua fé ia entrando em novas dimensões, ele ia ascendendo em novas dimensões. Nós já temos a fé que vence o mundo. A nossa fé que vence o mundo é a fé em Jesus. E a Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão os filhos de Deus, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, nós temos uma fé para vencer. Aliás, a Bíblia diz que Deus nos fez mais que vencedores. E nós temos a fé de Jesus em nós. Por isso é que a Bíblia nos ensina a olhar para Jesus. Porque a fé, o autor da nossa fé é Ele. Temos de olhar para Ele. Olhar para Ele também é olhar para a Sua Palavra. Olhar para aquilo que Ele realizou na cruz. A nossa fé é alicerçada, fundamentada, olhando para Jesus. Porque o autor da fé, a fé que, ao olhar para Jesus, a nossa fé se origina olhando para Ele, fixando os olhos nele. Vemos quando Jesus ia caminhar sobre as águas e quando os discípulos o viram caminhar sobre as águas, Pedro foi mais ousado e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. E diz que Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Isto foi um ato de fé, sobrenaturalmente. Ele estava a caminhar sobre as águas pela palavra que Jesus lhe tinha dito: vem. E sobre a sua palavra ele começou a caminhar sobre as águas. Mas diz que ouvindo o vento, a agitação, o vento, e tirou os olhos de Jesus e começou a pôr os olhos no vento, nas circunstâncias, em tudo que estava à sua volta, e começou a afundar-se. No entanto, ele gritou por Jesus e Jesus lhe deu a mão e o socorreu. Ou seja, precisamos de exercitar a nossa fé. Também quero dizer que às vezes nós pomos os olhos nos ventos, estamos a caminhar tão bem, estamos ali todos tão seguros, que temos uma fé, vamos alcançar isto, estamos ali a caminhar tão sobrenaturalmente sobre as águas. De repente vem um vento, vem um problema, vem uma circunstância e logo tiramos os ventos começam a soprar, logo tiramos os olhos de Jesus, começamos a afundar. Mas devemos ser como Pedro, clamar por Ele, e logo a mão de Jesus se estenderá para nos ajudar. Deus nunca nos vai rejeitar. Deus, lá porque você ou eu ou um de nós começou a caminhar sobre as águas em fé e também tirou os olhos de Jesus, se começa a afundar, que já é o fim de tudo. Não, clamamos de novo por Jesus. Isso também é fé, é clamar por Ele, sabendo que Ele nos vai socorrer, porque Ele tem prazer em nos ajudar, Ele nos ama, Ele provou o seu amor ao dar a sua vida na cruz do Calvário. Portanto, chegamos-nos com confiança a Ele, e mesmo quando fracassamos, mesmo quando erramos, não vamos deixar que esse erro, que esse fracasso nos debilite ao ponto de que a nossa fé fique estagnada, que já não vamos mover-nos em fé. Não, vamos levantar-nos e, em fé, chamar por Jesus e acreditar que Ele vai dar-nos a mão como deu a Pedro. No entanto, vamos fortalecer essa fé na oração, na confiança em Deus, na busca a Deus e no meditar na Palavra de Deus, no ler as Escrituras, porque se nós desconhecemos as promessas, como vamos pôr a fé? Portanto, vamos ler as Escrituras, vamos ler
vamos ler os Evangelhos, vamos ver as grandes obras de Deus e certamente à medida que temos comunhão com a Palavra, comunhão com o Espírito Santo e adoramos e louvamos ao nosso Pai Celestial, essa fé vai ser fortalecida como foi fortalecida a fé de Abraão. Portanto, vamos caminhar de fé em fé, mas não se esqueça desta lição, ou melhor, desta mensagem que estou dando hoje, que para entrar em maiores dimensões de fé, precisamos de entrar através da confiança. E essa confiança se estabelece também pelo relacionamento que nós temos com Deus. Veja como é importante a oração. Portanto, vemos que até Jesus disse aos seus discípulos para eles orarem, porque vigiarem e orarem, porque é necessário manter esta vida de oração. Nós vemos também numa das epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, em que diz que devemos orar sem cessar. Nós devemos ter uma vida constante de oração. E se realmente necessita aceder a novas dimensões de fé e tem um desejo anelante para que essa fé, a sua fé, se fortaleça e entre em novas dimensões, convido hoje a fazer esta oração comigo. Diga após mim: Pai Celestial, hoje entro a outras dimensões de fé através da confiança que produz o meu relacionamento íntimo contigo. Ensina-me a dar passos de fé, a confiar em ti e a saber esperar o que me tens prometido. Sei que és fiel para cumprir o que tu me prometestes. Te agradeço e te amo e te louvo pela tua integridade, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Assim, deixo esta palavra neste programa e tenho a certeza absoluta que, à medida que aprendemos a confiar, que entraremos em novas dimensões de fé, acederemos ou vai aceder a outras dimensões de fé e que podemos ver a realização dessas promessas poderosas de Deus em sua vida. Que Deus o abençoe grandemente.